Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quem está falando aqui é Sérgio Buarez. Nós hoje vamos falar sobre a sexta chave, o comprometimento. Ou seja, isso significa que nós estamos aí passando a primeira metade do curso. Eu acho interessante posicionar essa chave da maneira correta, porque o comprometimento, ele faz mais sentido depois que você já teve alguma experiência no negócio. Nós vamos hoje falar bastante sobre essa questão e antes de iniciarmos o tema, eu sempre faço um resumo do que nós veremos para facilitar aí o entendimento de vocês, um acompanhamento do nosso curso. O que veremos hoje sobre comprometimento? Primeira coisa, sem comprometimento as pessoas desistem. Parece óbvio, mas é importante você ter clareza desse conceito, porque as pessoas do seu grupo, se elas não estiverem comprometidas, elas vão desistir. Mais cedo ou mais tarde, você vai perder essas pessoas. Então, o comprometimento é vital, porque nós sabemos que o projeto de marketing multinível, por mais rápido que seja, ele leva um certo tempo. E você não quer investir o seu tempo desenvolvendo pessoas, formando um grupo, para depois elas desistirem e você ter que recomeçar do zero. É muito importante trabalhar com esse conceito de comprometimento desde o início do negócio e principalmente você, sendo líder, sendo uma referência para a sua rede, é necessário que entenda alguns aspectos que vão fortalecer esse comprometimento seu com o negócio e em contrapartida isso vai acabar refletindo no próprio comprometimento do seu grupo com você e com o negócio. Segunda coisa, vontade de fazer não significa disposição de fazer. A maioria das pessoas que vai a uma apresentação de oportunidade, conhece o marketing multinível, fica deslumbrado com as possibilidades, gostaria muito de ter os resultados que os líderes apresentam lá no palco, nos seus testemunhos. Algumas pessoas querem conquistar independência financeira, riqueza, e nós sabemos que é possível. Nós temos uma série de histórias já bastante fortes no Brasil, resultados comprovados, mas tudo isso é resultado de um trabalho, de um processo de desenvolvimento, de amadurecimento profissional. Muitas vezes as pessoas, quando estão numa reunião inaugural de negócio, elas acreditam que é mais fácil do que parece. E o marketing multinível não tem nada de complicado ou de muito difícil, mas assim como qualquer outra atividade séria, exige um comprometimento, exige uma consistência para que você construa algo de valor. Então a vontade é muito legal no início, você ter vontade de construir esse negócio, mas a vontade ela tem que ser substituída por algo mais forte do que isso, porque simplesmente a vontade de conquistar os resultados não necessariamente vai fazer com que as pessoas se disponham a assumir os riscos, a vencer as adversidades, a continuar seguindo em frente apesar das provações que vão surgindo ao longo do caminho. Nós falaremos bastante sobre isso também. Outra coisa, comprometimento é seriedade, é profissionalismo. Não existe sucesso em nenhuma área profissional, em nenhuma área de negócios que não tenha esses fatores. Você vai ver aí no mercado os empresários de sucesso, ou mesmo dentro do marketing multinível, aquelas pessoas que já alcançaram grandes resultados, todas elas são sérias no desenvolvimento dessa atividade e são muito profissionais. Não quer dizer que essas pessoas são chatas ou que essas pessoas não têm um bom humor, né? O negócio não precisa ser sisudo, você não precisa ter uma atitude burocrática como no mercado tradicional. Você pode ter um negócio muito mais descontraído, muito mais agradável, muito mais divertido, porém isso não significa que o negócio não é sério. A seriedade ela aparece aonde? Na hora que você vai medir o comprometimento das pessoas, na participação dos eventos, nos horários, no cumprimento das regras, da própria conduta dentro do negócio, dentro da empresa. É muito importante você perceber que se você fizer marketing multinível de maneira amadora, ou sem esse comprometimento, ou sem essa seriedade, com certeza o seu resultado vai ser proporcional a isso. E as pessoas precisam entender. A diferença do marketing multinível para outros negócios é que ele é acessível a qualquer pessoa. Você não vai ser selecionado por um currículo ou por uma experiência profissional anterior. Porém, a sua atitude, a sua vontade de aprender e de se desafiar, certamente vai fazer muita diferença nos seus resultados. Além disso,
isso, você duplica comprometimento ou aposta na sorte. Não tem outra forma de fazer marketing multinível. O sucesso, nessa ou em qualquer outra atividade, depende desse comprometimento. Se você entra numa faculdade e você quer se tornar um profissional reconhecido naquela área, você precisa cursar de maneira responsável todas as disciplinas, precisa estudar, precisa entrar no mercado de trabalho, aproveitar as oportunidades, mostrar o seu valor. Isso não é diferente no marketing multinível. Você está num processo de aprendizado e você será testado diariamente nas suas capacidades. E se você for sério, se você tiver atitude, com certeza você vai evoluir. Você vai ter a oportunidade de dar um passo cada vez maior em direção ao sucesso. Porém, se você for levando esse negócio como um bico, uma oportunidade menor, e você vai fazer na hora que dá, e você de repente vai adiar os seus compromissos com esse negócio em função do jogo de futebol, em função de uma festa, você com certeza vai ter dificuldade de construir algo sólido. Então é a aposta na sorte. Pode ser que você consiga encontrar uma pessoa mais comprometida do que você, e isso vai fazer com que você vença alguns desafios. Porém, seria muita sorte você encontrar mais de uma pessoa com essas capacidades. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Contar com a sorte também não é uma boa coisa, não é uma boa escolha nesse negócio. E para terminar, nós veremos também que você deve se comprometer a fazer o que é necessário e até o fim. Não adianta você iniciar um projeto sem essa visão de longo prazo, sem um comprometimento em chegar até o fim. É muito similar a uma corrida de rua, uma maratona que você precisa começar e o grande objetivo é chegar ao final, porque o vencedor é aquele que vai cumprir com esse plano. Se você desiste no meio do caminho, seja numa faculdade, seja num trabalho tradicional, uma empresa que você abriu e que de repente nos primeiros momentos não teve o resultado que você espera, ou um próprio livro que você está lendo e você para de ler no meio. Tem uma série de coisas que você faz, que a gente está acostumado a fazer, começa a aprender a tocar um instrumento musical, começa a praticar um esporte e abandona no meio. Por que as pessoas fazem isso? Falaremos hoje um pouco sobre isso. Eu acredito que é muito similar ao que leva as pessoas a desistirem no marketing multinível. Porém, esse comportamento, se ele acompanha você ao longo da tua vida, é necessário que você rompa com esse padrão, porque senão esse negócio não vai funcionar. Precisamos ser responsáveis com os nossos próprios objetivos e também com a mensagem que nós transmitimos para o mercado. Não adianta nada você falar para os seus amigos, para os seus parentes que esse negócio é maravilhoso, se daqui a 2 semanas você desistiu, ou se você não está desenvolvendo esse negócio de maneira séria. As pessoas vão te criticar por isso, elas vão te avaliar por isso. Então é necessário comprometer-se a seguir o plano até o fim. É lógico que existem situações em que você talvez tenha que alterar o seu planejamento, talvez você tenha que adiar uma determinada ação, mas desde que você faça isso com planejamento, com seriedade. Aí sim, você pode reorganizar seus pensamentos, você pode fazer um novo plano, não há problema. Mas, com certeza, você precisa ter um plano e precisa ser coerente com isso, porque senão o resultado não acontece. Vamos agora entrar no tema em detalhes. Eu gosto muito desse tema. Acredito que o momento de falar da sexta chave, depois que nós já falamos de duplicação, já falamos de retenção, recrutamento, edificação e postura, é importante entender que esses 5 módulos anteriores, eles são quase que imediatos. Você precisa entrar no marketing multinível e ter um entendimento desses conceitos logo na largada, assim, porque eles vão fazer grande diferença nos seus primeiros dias de negócio. Se você souber aplicar esses conceitos nas primeiras semanas, o seu resultado vai ser muito mais efetivo. Os primeiros 5 módulos, eles vão ser muito úteis desde o primeiro momento em que você entra no negócio. Agora, o comprometimento, ele é sempre necessário, mas ele começa a ser exigido de uma maneira mais profunda a partir do momento em que você já venceu as primeiras barreiras e você começa a enfrentar desafios maiores, porque nesse momento os seus patrocinadores começam a transferir para você um pouco mais de responsabilidade, você tem um pouco mais de autonomia e você também tem o direito de escolha se você vai ou não conduzir o seu negócio de uma maneira profissional. E muitas vezes nessa hora você se depara com aquela questão: será que eu vou sair da minha zona de conforto? Será que justifica eu ficar acordado até mais tarde participando de uma conferência na internet? Será que faz sentido eu ir numa reunião onde eu sei que meus convidados não estarão porque eles desmarcaram comigo? E aí você começa a ter aquele dilema entre o que você pode fazer que é agradável e aquilo que você tem que fazer apesar de ser um pouco desagradável, porque o sacrifício é necessário no processo de amadurecimento profissional e crescimento em qualquer área. Você jamais vai conseguir um resultado expressivo e até aprender algo novo se você não estiver disposto a sair da sua zona de conforto. Infelizmente, a maioria das pessoas ficam pelo caminho porque elas não se comprometem. E isso só acontece porque elas não têm uma visão clara do que elas vão fazer, elas têm apenas uma vontade de fazer, elas não são comprometidas em fazer. Então é importante completar o percurso da maratona, é importante você completar a construção da sua casa.
casa. Se você inicia um projeto de construir a sua casa, construir um imóvel, você sabe que existe um planejamento, você precisa separar recursos, você precisa fazer sacrifícios, você precisa investir tempo, dinheiro para construir. Nada acontece da noite para o dia. Esse negócio é uma construção também. As pessoas têm que ter iniciativa, mas também tem que ter o que nós brincamos, que é a acabativa. Não adianta você iniciar cheio de disposição e é muito fácil você se motivar, você se entusiasmar nas primeiras semanas de negócio, porque você acabou de vir de um evento, você vê os resultados das pessoas, você está empolgado, você tem uma lista de nomes totalmente nova para trabalhar, você começa a contactar as pessoas, faz algumas vendas, faz alguns patrocínios e aquilo ali vai te dando um ânimo diferenciado. Só que depois de um certo tempo, você continua indo nos eventos e aí começa a ser um pouco repetitivo. E aí você começa a se questionar, puxa, será que eu preciso ir de novo naquele evento? Será que eu preciso ouvir de novo aquela ladainha? Será que vale a pena eu continuar me esforçando porque as pessoas que entraram comigo desistiram? E aí você começa a se questionar uma série de fatores. E é justamente aí em que o seu comprometimento será testado. É na hora em que aparecem as verdadeiras dificuldades é que a gente vai ver aquelas pessoas que são sérias no projeto e que têm vontade de construir um negócio de marketing multinível profissional. Quantos param uma universidade no meio? Quantos param esse curso mesmo aqui no meio? Eu tenho certeza que vários que começaram já pararam e muitos ainda vão parar no meio do caminho. É natural. As pessoas começam e não terminam. Mas o diferencial das pessoas de sucesso é justamente esse. As pessoas que se dispõem a cumprir um plano até o fim. As pessoas que se dispõem a vencer as adversidades e se comprometerem com seus próprios projetos. Existem 4 razões para as pessoas desistirem no meio de um projeto. Primeiro, falta de um motivo, claro, um sonho. Segundo, falta de visão, não conseguem enxergar o percurso completo. Terceiro, são pessoas com falta de foco, elas não observam que existe uma ordem de prioridades e que o tempo delas precisa ser dividido de maneira coerente para que os principais projetos dela sejam concluídos. Não dá pra gente atender todas as demandas que surgem no dia a dia sem um planejamento. Infelizmente, a maioria das pessoas peca nisso, na organização, na falta de foco. E quarto, que eu costumo chamar de falta de ar, ou seja, são as pessoas que, por falta de planejamento, acabam desperdiçando seus recursos, sua energia no meio do caminho e, de repente, se deparam com uma situação e eles não têm como mais superar essa situação e acabam desistindo por falta de recurso. É o que eu chamo de falta de ar. É como se você fosse numa maratona e queimasse toda a sua energia nos primeiros quilômetros, no meio do caminho você acaba cansando e você não vai completar a prova. Isso acontece, nós vemos em vários exemplos de esportes e também no nosso dia a dia. As pessoas desistem por falta de recursos, por falta de planejamento e controle dos seus próprios recursos. Agora, detalhando um pouco melhor cada uma dessas razões, para que a gente possa corrigir isso no nosso dia a dia e alcançar melhores resultados. Primeiro, a falta de um motivo. Infelizmente, algumas pessoas iniciam projetos sem entender muito o benefício que aquilo pode trazer para elas. Não tem um motivo claro, não tem um sonho grande o suficiente. E por isso, no marketing multinível, é tão comum o patrocinador ficar falando de sonhos, o líder sobe no palco e fala de sonhos, fala para você visitar uma casa que você gostaria de morar, de repente fazer um test drive de um carro que você gostaria de dirigir, colecionar os folhetos de uma viagem que você gostaria de levar sua família. Enfim, você tem uma série de coisas que podem ser feitas para que você estimule o sonho. Mas por que isso é tão importante? Porque o sonho ele precisa ser grande o suficiente. Ele tem que ser maior do que as adversidades. Porque se você se depara com uma dificuldade no meio do caminho, das duas uma, ou você fraqueja e você desiste de avançar, porque não existe um motivo claro para ultrapassar aquele obstáculo, ou você vai desviar aquele obstáculo, destruir aquele obstáculo, porque existe uma razão muito forte que faz com que você atravesse aquela dificuldade. Então é essa a diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas de fracasso, porque todos têm força de vontade. O que difere é a visão, o que difere é o sonho, porque se você tem um motivo muito forte, você consegue vencer as barreiras mais difíceis. É aquele caso da mãe que salva um filho embaixo de um desmoronamento, de um atropelamento. As pessoas às vezes tiram forças, não sabem nem de onde, porque naquela situação foi colocada à prova. E existe um motivo muito grande para você superar. Aí vem a palavra superação. A superação não é uma coisa normal, não é uma situação corriqueira que você está acostumado a vivenciar. Não é um esforço comum. Você vai se esforçar muito além do normal, muito além do que você imaginava ser capaz, porque a superação vai te levar à realização de um sonho. É a principal razão para as pessoas desistirem no meio do caminho. Elas
não têm um sonho grande, elas não têm um motivo forte o suficiente para que elas vençam essas adversidades. Então são objetivos irrelevantes. Eu quero às vezes ganhar dinheiro, mas não materializa aquilo, não visualiza. E ganhar dinheiro é muito vago. Você pode ganhar dinheiro de várias formas, você pode ganhar muito ou pouco dinheiro. Se você não definir valores exatos, algo que você vai fazer com esse dinheiro, fica muito difícil você se motivar por essa meta. Para terminar, também não justificam que saiam da sua zona de conforto. A meta, o objetivo, ele tem que ser impulsionado por um sonho, por uma visão, por um motivo que justifique você sair da zona de conforto. Caso contrário, você vai deixar o tempo passar e lá na frente você vai criar alguma justificativa, porque de fato aquilo ali não era relevante para você. Esse conjunto de informações que nós falamos é para aquela pessoa que não tem motivo. Agora vamos falar da pessoa que não tem visão e por isso ela desiste. Primeiro, as pessoas às vezes iniciam um projeto sem uma visão clara do mapa. O que é o mapa? É o percurso que você precisa percorrer, envolvendo os riscos, os investimentos necessários ao longo do tempo. E é o que você vai conseguir planejar cada uma das suas etapas ao longo desse percurso. Sem essa visão clara do mapa, você inicia uma viagem e não sabe onde vai chegar. Um projeto é uma viagem. É como você, de repente, construir uma casa, começar a empilhar os tijolos, sem saber aonde vai ficar o quarto, aonde vai ficar a sala, quantos tijolos você vai precisar para construir cada parede, quantos metros de fio você vai ter que usar naquela obra. Você não consegue mensurar nada disso. Então você começa a empilhar tijolos e de repente no meio do caminho você percebe que está faltando tijolos, está faltando planejamento, ou você colocou a parede no lugar errado, ou você não planejou bem a fiação, e isso tudo vai acabar gerando um desperdício e desânimo, obviamente, porque se o projeto ele é construído de maneira irregular, ou você desperdiça dinheiro, desperdiça tempo numa direção que não vai te levar ao resultado que você espera, o que você tem que fazer? Você tem que recuar, voltar alguns passos, recomeçar do zero muitas vezes. E as pessoas, elas se cansam muito fácil, elas não querem recomeçar do zero. Então, não pode errar. Se você erra no seu planejamento, se você erra na sua visão, você morre no meio do caminho. É a mesma coisa que acontece com o alpinista que vai subir aquele pico do Everest e no meio do caminho falta alguma coisa que era essencial. Ele vai, de repente, morrer de frio no meio da tempestade porque faltou preparação. É necessário em qualquer projeto você ter a visão completa, do quadro completo, aonde você quer chegar. No caso do nosso negócio, do seu plano de marketing, qual a necessidade de preparação que você tem, recursos que você precisa, aonde você tem que chegar para que isso aconteça da melhor forma possível. É necessário você planejar para não criar falsas expectativas. E a gente vê que as pessoas às vezes iniciam um projeto e desistem porque elas criam falsas expectativas. Elas acreditam que vai ser mais fácil do que deveria ser e na verdade elas não se preparam. Os desafios acontecem. Sem você ter um plano de ação coerente, sem ter uma válvula de escape, sem ter um plano B, é muito comum que você se perca no meio do caminho. Eu gosto muito de usar nesse momento, pegar emprestado, um mapa que ele se encontra na contracapa do livro Multiplicando Bem-Estar. Esse mapa, ele já foi usado em vários treinamentos meus e de outros líderes, eu já ouvi falar, inclusive que imprimiram esse material e divulgaram nas redes, porque ele tem uma visão muito lúdica do nosso negócio, do nosso planejamento. Então eu gostaria de passar para vocês o que é o projeto de uma pessoa que deseja ter sucesso no marketing multinível, onde começa e onde termina. E a partir do momento que você tem o desenho desse mapa, fica mais fácil você entender aonde você está hoje e quais desafios que você vai enfrentar daqui para frente, de modo que você se prepare e alcance isso da melhor forma possível. Tudo começa numa decisão que não é na compra do kit, é quando você de fato assume o objetivo, assume o desejo ardente de construir esse negócio. A decisão é no momento em que você planeja, é onde você define que nada vai desviar você do seu caminho e que você quer alcançar a liberdade financeira, que está representada por uma praia maravilhosa lá no final desse percurso. E quando você toma a decisão, alguns valores são necessários. É importante você ter humildade para escutar o conselho das pessoas mais experientes, seus líderes ascendentes, e coragem para vencer as suas próprias limitações. Porque a gente traz uma bagagem do mercado tradicional, um conhecimento específico na sua área e que necessariamente não é o mesmo conhecimento que você precisa para ter sucesso no marketing multinível. Precisa de coragem para que você se desafie e você acredite que você será capaz de desenvolver essas habilidades. E a partir do momento em que você vence essas barreiras, você passa ali o rio do conhecimento, você se torna exemplo. Você começa de fato a conhecer o seu negócio, você conhece as ações básicas de venda, de recrutamento, de acompanhamento, e você começa a ter pequenos resultados, resultados que são capazes de inspirar as pessoas da sua equipe. E você, quando se torna exemplo, assume uma responsabilidade muito grande, porque você vira o foco, você vira a vitrine, as pessoas querem seguir o que você está fazendo. E se você não for um bom exemplo, aí você tem grande chance de
levar a sua equipe para uma direção errada. E nesse momento é desafiador, porque no momento em que você está como exemplo, você tem muita responsabilidade e os resultados não são tão grandes ainda. Normalmente nessa fase, você ganha no máximo para pagar suas contas e talvez investir no seu custo operacional de telefone, de eventos, de transporte, enfim, você tem aí um dinheiro para você aplicar no seu próprio negócio, mas não é um dinheiro que você possa tirar e comprar algum bem, alguma coisa que você gostaria de usufruir. É um momento em que você precisa reinvestir no negócio. E nessa fase, você trabalha muito, investe tudo que você ganha no negócio e você precisa confiar muito nos seus líderes, confiar muito no projeto, na empresa, nos produtos, e você tem que se comprometer. É nessa hora em que nós estamos hoje no nosso treinamento. Comprometimento. É a hora em que você está diante dos grandes desafios desse negócio, onde você ainda se sente um pouco inseguro em algumas situações, porém você precisa assumir a liderança da sua equipe. E nesse momento é o seu comprometimento que vai fazer toda a diferença, porque esse comprometimento também tem a ver com o apoio que você vai dedicar aos seus downlines e como que você vai participar nos eventos, como que você vai interagir com os outros líderes e tudo que você vai fazer ao longo desse caminho. Eu diria que entre esse período do exemplo e da conquista, que seria a conquista de um patamar elevado na sua companhia, como um diamante, um presidente, um nível top, onde de fato você tem aí um resultado financeiro significativo, esse espaço de tempo às vezes leva 2, 3 anos, 5 anos em alguns casos, e ele é desafiador. Portanto, é necessário que você se prepare para um período difícil mesmo. É como se você estivesse no meio de uma mata fechada, você tivesse aí a ameaça de bichos, de ameaças do próprio clima, enfim, tudo pode acontecer numa floresta, numa situação inusitada. E você vai ter que vencer essa adversidade. É como se você fosse um bandeirante, você está abrindo a estrada para o seu grupo. E nesse período, você tem a ajuda dos seus ascendentes, que são seus guias, porém, existe um sacrifício. Você precisa vencer essas dificuldades. E a partir do momento em que você atravessa o rio dos resultados, é um momento muito desafiador também, porque é comum que as pessoas se acomodem. Você teve uma vitória, você alcançou um determinado patamar, porém não é ainda a sua liberdade financeira, não é ainda a sua aposentadoria nesse negócio. A partir daí existe uma etapa muito importante que é a duplicação do que você fez. É nesse momento em que você precisa puxar as pessoas que vieram com você e ajudá-los a atravessarem também esse rio dos resultados. E isso significa que você vai provar o seu caráter, os seus valores, e na medida em que você conseguir trazer pessoas junto com você, você se aproxima da praia da liberdade, e aí sim você pode ter a sua liberdade financeira. Eu gosto de falar em detalhes sobre esse mapa porque daria um treinamento enorme só esse mapa. Só a gente aprofundar cada um desses conceitos e entender o porquê que existe esse caminho nesse negócio que parece tão simples, mas na verdade exige de você um comprometimento para que você inicie e chegue até o final. Esse é o percurso da nossa maratona. E se você entende esse mapa, você também tem que entender que não adianta você pegar um helicóptero e tentar ir direto para a liberdade. Não existe isso, porque isso não vai fazer com que você desenvolva as habilidades necessárias para que você traga a sua equipe com você. Esse helicóptero, na melhor das hipóteses, pode levar você até a praia, mas jamais vai conseguir levar seus líderes com você. Portanto, é necessário que você passe por esse caminho e vença as dificuldades. Então essa é a visão que nós falamos. Por que as pessoas desistem do marketing multinível? Porque em algum momento no meio desse caminho, elas não entendem que elas estão passando por uma fase de desenvolvimento, uma fase de sacrifício e que isso terá uma recompensa lá na frente. Esse é o preço a ser pago. E se você não observa isso, de fato, é muito comum, muito fácil desistir. Então falamos sobre a visão. Agora vamos falar sobre mais uma questão que faz as pessoas desistirem. Falta de foco. As pessoas que não sabem priorizar, não são organizadas, falta disciplina, falta senso de urgência, elas ficam adiando, elas não controlam seus recursos, seus números. Então ela patrocina uma pessoa a cada 3 meses e acha que isso tá bom. Ela investe no treinamento da empresa e não divulga para sua rede, a sua rede não vai. E de repente ela nem aproveita as apresentações de oportunidade para levar convidados. E esse recurso que ela está investindo não está ajudando ela a desenvolver o negócio. Ela está andando de lado. Na melhor das hipóteses, ela está aprendendo, mas ela não está colocando em prática. É importante as pessoas terem uma visão clara e saberem priorizar. Tem que ter foco no negócio. Se você quer ter resultado no marketing multinível, não adianta querer desenvolver 2, 3, 5 empresas ao mesmo tempo. Não adianta você querer conciliar isso com natação, balé, futebol, churrasco. Você precisa de alguma forma concentrar energia por um período da sua vida em que você vai abrir mão de algum tempo livre com a sua família, com seus amigos para investir num negócio próprio. E isso é comum, não é marketing multinível. Isso é comum a uma franquia, a uma padaria, a faculdade de medicina. Todo mundo que vence esse tipo de projeto sabe que é desafiador, sabe
sabe que precisa abrir mão de algumas coisas. E é o mesmo caso de um universitário, uma pessoa que quer fazer uma universidade. Enquanto está cursando a escola, está se preparando para o vestibular, essa pessoa, ela abre mão de uma série de compromissos sociais, ela abre mão de férias, abre mão de feriado, de final de semana, porque ela está construindo. E por que ela faz isso? Porque ela tem uma visão clara do objetivo que ela quer alcançar e ela tem uma visão clara de que é necessário ela concentrar energia para atravessar essa fase da melhor forma possível, o mais rápido possível. E aí sim ela vai colher os frutos desse esforço. Elas mantêm o foco. E esse foco faz com que o projeto se realize, que é, como eu comentei atrás, você construir uma casa. Não dá para você construir essa casa ao mesmo tempo em que você investe em outras coisas. Muitas vezes você precisa optar. Se você está construindo a sua casa, mobiliando a sua casa, talvez você tenha que abrir mão até do seu carro. Talvez você tenha que abrir mão de um luxo que você gostaria de ter, de uma roupa, de um passeio, porque naquele momento a sua prioridade é juntar recursos, concentrar os seus recursos para a realização de um projeto. E isso é foco. No marketing multinível você precisa de foco. As pessoas também não têm metas bem organizadas, bem desenhadas, porque as metas elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser específicas. Você tem que saber exatamente o que você quer alcançar e você tem que saber como medir o seu progresso dentro daquela meta. Quanto que você precisa realizar? Quantas apresentações? Quantas demonstrações? Quantas pessoas você vai levar para o evento? Quantas pessoas você vai levar para uma próxima convenção da sua empresa? Então precisa ter metas. Qual o tamanho do seu volume de faturamento, do seu volume de negócios? Precisa mensurar. As metas têm que ser alcançáveis também. Não adianta você estabelecer uma meta irreal que você vai levar 100 pessoas no próximo treinamento. Você não vai levar. Do zero, você não consegue levar 100 pessoas, mas você pode levar 5, você pode levar 10, você pode levar 20. Depende da sua atitude pessoal. Cada pessoa tem que entender os seus limites e, de preferência, tem que expandir esses limites. Você precisa colocar a sua meta fora da zona de conforto, de modo que você se desafie a dar um pouquinho mais, a sacrificar um pouco mais, a se esforçar um pouquinho mais para que isso ajude você no desenvolvimento pessoal. As metas também têm que ser relevantes, ou seja, você precisa saber a meta que é necessária naquele momento para o objetivo que você deseja alcançar. Não adianta você ter uma super meta de vendas se o seu objetivo é desenvolver equipe. A ajuda do seu patrocinador nessa hora de aconselhamento é necessário. Você vai conseguir planejar melhor a sua meta. E as metas têm que ser temporais, ou seja, você precisa ter um prazo definido, uma data de encerramento onde você precisa avaliar se a meta foi alcançada ou não. E isso vai fazer com que elas funcionem. Sem isso, as metas não funcionam. O foco, ele é normalmente ditado pela sua capacidade de visão e de transformar isso em metas. Metas de curto prazo, em que você pode mensurar e vai te levar na direção correta para a realização do teu projeto. Falamos sobre a falta de motivo, sobre a falta de visão, sobre a falta de foco. Agora vamos falar sobre a falta de ar. O que acontece quando as pessoas desistem por falta de ar? Na verdade, elas podem até ter um motivo muito forte, elas têm até uma visão clara do mapa, mas a falta de prioridade faz com que elas desperdicem os recursos e chega um determinado momento em que ela passou 6 meses, 1 ano, ela não construiu nada e a família começa a pressionar porque não vê os resultados, outras situações começam a acontecer, essa pessoa tem que conciliar problemas financeiros, problemas familiares, ela começa até a ter que questionar a sua própria capacidade de colocar esse projeto de pé e ela chega a um ponto em que prefere desistir porque é menos doloroso desistir do que vencer aquela situação. Então as pessoas desistem por falta de ar. Simplesmente chegou no momento em que ela não tinha mais saída. E quantas vezes a gente vê pessoas de grande potencial que simplesmente por falta de organização elas se deparam numa situação como essa. Elas desperdiçam o seu dinheiro, desperdiçam o seu tempo e na hora que se dão conta, elas pensam, puxa, se eu tivesse feito diferente, eu poderia hoje estar numa outra situação. E é muito triste quando você chega numa etapa da sua vida em que você olha para trás e se arrepende do que você deixou de fazer. Isso no marketing multinível, infelizmente, acaba levando as pessoas a criticarem o negócio, criticarem a empresa, criticarem a linha ascendente, porque as pessoas, ao mesmo tempo em que elas não foram fortes o suficiente para serem focadas no projeto e desenvolverem um planejamento consciente, elas acabam colocando a culpa nos outros. É mais fácil você culpar os outros do que assumir suas próprias fraquezas. E isso é o sinal de que essa pessoa não tem liderança, essa pessoa não se desenvolveu praticamente nada. E, infelizmente, a maioria da sociedade é assim. As pessoas apontam os outros, culpam os outros, os políticos, o chefe. Qualquer pessoa é culpada, menos elas mesmas. E nós entendemos que o empreendedor, a pessoa que tem sucesso, seja nos negócios ou na vida pessoal ou o que for, essa pessoa assume a responsabilidade, assume os riscos e assume também os erros quando comete. Isso é que faz as pessoas terem sucesso. Você tem que ser responsável. Responsável quando dá certo e responsável quando dá errado. E isso, de preferência, tem que servir de lição
visão para que você organize a tua vida para que dê mais certo do que errado, com certeza. Resumindo esse conceito que nós falamos até aqui, sem motivo, não dá para a pessoa ter uma visão. Se ela não tem um sonho claro, ela não enxerga aonde ela pode chegar. Sem essa visão, ela também não consegue fazer um planejamento consciente, não consegue manter o foco, porque se ela não tem um mapa do percurso onde ela vai ter que trilhar nos próximos meses e anos da vida dela, ela vai começar a girar em círculos, vai errar o caminho e ela vai perder a prioridade, ela vai acabar desperdiçando seus recursos fazendo outras coisas porque falta a ela uma visão, um planejamento. E sem esse foco, obviamente vai acabar o ar dela, essa pessoa vai acabar desistindo. O comprometimento só pode existir quando existe um motivo forte o bastante, quando há uma visão clara do mapa e um planejamento coerente. Quando você está disposto a cumprir o plano até o fim e quando você consegue priorizar o que é importante e manter o foco naquilo que é necessário fazer em cada momento. Saber o que é urgente, saber o que é importante, aquilo que só você pode fazer e aquilo que você pode delegar a outras pessoas fazerem. Ninguém tem sucesso também centralizando demais, querendo ser demais criterioso nos detalhes. Vocês mesmos estão observando no curso, aqueles que já estão há algum tempo, o quanto que o site evoluiu, o quanto que o nosso curso vem evoluindo. Entenda uma coisa, esse site jamais iria pro ar se eu ficasse esperando que ele ficasse perfeito. E podem ter certeza que ele ainda está muito longe da minha visão. Eu tenho uma clareza muito grande de onde esse site vai chegar, esse curso. A visão é muito grande. Nós queremos realizar um trabalho muito sério em prol do marketing multinível no Brasil e nós queremos, de fato, ajudar milhares de pessoas por todo o Brasil e até em outros países. Nós temos planejamento para isso. Porém, não adianta nós esperarmos tudo ficar pronto para colocar no ar. É importante um passo de cada vez. Então, isso é uma questão de planejamento. Quando nós colocamos um determinado recurso, nós sabemos que ele vai contribuir. E aí nós temos que saber priorizar qual é o recurso que deve vir primeiro, o que nós devemos focar em cada etapa do nosso projeto. E assim tem sido feito. Como acontece nas empresas de vocês, como acontece para os líderes de vocês. É importante a gente ter a noção de que a perfeição ela é uma meta inalcançável. Ele é um alvo que você vai perseguir a sua vida inteira, mas você nunca vai chegar lá. Porém, você pode sempre se esforçar um pouco mais para se aproximar dessa meta, desse ideal. E é o que nós buscamos. Nós buscamos aqui em qualquer coisa que nós vamos fazer em nossas vidas. Quando você está no controle e sai da zona de conforto, você pode sim ter um comprometimento com o seu projeto. Você se compromete em cumprir as metas e chegar vivo até o final, que é o mais importante. Ninguém quer chegar a diamante e perder tudo que construiu. Ninguém quer chegar presidente tendo a família toda dilapidada. Ninguém quer que isso aconteça. Você precisa ter um planejamento. E esse planejamento envolve todos os seus recursos, todas as suas situações. É lógico, você também não pode morrer planejando. Você não pode adiar o início das suas atividades. Esse negócio nós aprendemos que tem que ser feito em tempo real. Ou seja, se você se inscreveu no marketing multinível hoje, é hoje que você vai fazer. Não vai esperar amanhã. Não pode aprender para depois fazer. Esse negócio você faz e depois aprende. Você aprende com as suas próprias experiências. Dê o primeiro passo, desafie-se. Por isso a gente tem o desafio de 7 dias, o plano de 90 dias. Nós sabemos que os erros são cometidos nesse período. Porém, é necessário que você cometa o máximo de erros possíveis num período de tempo curto. De modo que você, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, vai ter muito mais maturidade profissional para encarar as dificuldades, para encarar os desafios que virão. E isso é que vai fazer com que você seja um profissional de sucesso. Comprometimento tem a ver com seriedade, tem a ver com profissionalismo, com planejamento, dedicação e empenho. E entender que você é o único responsável. Começando com você. O primeiro comprometimento é com seus próprios motivos, é com seu sonho, com a sua família, com aquilo que você deseja realizar da sua vida. O segundo comprometimento é com o seu plano. E esse plano você pode traçar junto com a sua linha ascendente, de preferência. Senta com eles, define um plano que seja viável dentro da realidade do seu negócio. E de preferência, um plano que seja além da sua zona de conforto. Algo que faça você se desenvolver um pouco mais rápido e sair buscando o aprimoramento contínuo a cada dia, a cada situação. Depois, o terceiro comprometimento é com o foco que você vai ter nos resultados. Nada mais vai ser importante do que você atingir suas metas. Uma vez que você definiu o seu plano e você já sabe quais são as metas, você precisa correr para aquela próxima posição o mais rápido possível. E eu vou dar um exemplo para vocês. Toda empresa tem o seu plano de marketing, suas qualificações. E é muito fácil. Elas são as suas metas. Já está desenhado. Então hoje o que você tem que fazer? Olha para o teu PIN e olha para o próximo PIN. Qual é o PIN que você deve alcançar? Qual é o objetivo? Alcançar a posição de master, de executivo, supervisor, diamante, presidente, não sei o nome da sua empresa. O nome que for. Mas você sabe qual é o próximo. Não é para olhar e se preocupar com o PIN do topo do seu negócio. Não é isso. Você tem que se preocupar com o próximo. Porque esse que é a sua meta. O resto é visão. Você pode ter a visão de um dia se tornar um tópico na sua companhia. Você vai ser um diamante, vai ser um presidente. Porém, hoje
hoje a sua realidade qual é? É atingir a próxima meta, atingir o próximo PIN. E é isso que tem que ser o seu planejamento. Em quanto tempo? Exatamente quando você quer atingir o próximo PIN. Defina junto com o seu patrocinador, junto com seus familiares e trace um plano coerente. Quantos números você precisa fazer? Quantos contatos? Quantos convites? Quantas apresentações de oportunidade? Quantas vendas? Quantos downlines você vai ter que levar no próximo evento? Naquela convenção? Naquele seminário? Então, a partir do momento que você definiu todo o seu planejamento em números, a partir daí é com você. Você tem que manter o foco nesses resultados e seguir. Apesar de qualquer dificuldade que possa surgir, qualquer situação, você tem que seguir em frente. E quem tem vontade, a gente percebe que faz apenas o que é agradável, o que é tolerável. E eu vou dizer para vocês, esse negócio, qualquer coisa importante na sua vida, você não vai fazer de maneira agradável, não vai fazer de maneira tolerável. Não é isso que vai fazer você se desenvolver como uma pessoa melhor. Tudo que você vai fazer que realmente vai promover um crescimento pessoal é além da sua zona de conforto. Então não pode ser 100% agradável. Tem que ser uma coisa prazerosa? Sim, pode aprender a sentir prazer durante a caminhada. Isso é normal e é muito bom que você tenha esse prazer. Todo grande profissional tem prazer em se desafiar e aprender um pouco mais. Só que não pode ser agradável naquele sentido de você fazer como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma diversão, fazer sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício, porque isso não vai levar você a se desafiar, a se desenvolver. É o que nós vemos nas academias. A gente sabe que um pouco de dor é normal. Você não vai fazer exercício esperando que você não vai sentir dor. Você precisa sentir um pouco de dor, um pouco de desconforto, porque faz parte do seu desenvolvimento, faz parte do crescimento. E isso acontece em tudo que você fizer na vida. Como é numa faculdade, como é numa carreira profissional, como é num casamento, você precisa vencer as dificuldades. E é só isso que vai fazer com que você construa algo sólido, algo de valor. Multinível não dá certo sem comprometimento. Acreditem nisso. E quem está comprometido faz o que é necessário para cumprir o plano. Não faz exatamente o que é bom, não faz o que gosta, não faz necessariamente aquilo que é mais fácil. As pessoas que querem ter sucesso no marketing multinível, elas fazem o que é necessário, o que tem que ser feito, aquilo que os patrocinadores orientam, aquilo que o sistema indica. É isso que você tem que fazer para ter sucesso no marketing multinível. Como é numa faculdade de medicina, como é numa faculdade de direito ou qualquer coisa que você venha fazer. Participar do sistema, apoiar o grupo, enfrentar desafios, tudo isso é necessário e não é fácil. Nada disso é uma coisa que você vai fazer com prazer o tempo todo. Às vezes tem aquele evento que você está com dor de cabeça, às vezes tem aquela situação que você precisa abrir mão de um evento social para estar no treinamento do seu grupo, você às vezes vai apoiar o seu grupo numa outra cidade, num outro local, tem que acordar cedo, tem que dormir mais tarde, de repente você chega lá, aquele evento não acontece do jeito que você imaginava, o resultado não aparece, e aí você sai dali um pouco chateado. Isso não é fácil, você precisa vencer essas situações. O que vai fazer você se tornar um líder cada vez mais forte é você no dia seguinte acordar com o mesmo entusiasmo e desenvolver o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito consistentemente. Nós veremos isso daqui para frente. Existe uma das chaves que é consistência e que fala exatamente sobre isso. É quando você percebe que o resultado não apareceu, mas precisa continuar fazendo, continuar no mesmo ritmo, porque é isso que vai fazer com que a sua rede também tenha uma referência de sucesso, uma referência confiável. E participar do sistema, ele é necessário, tem que ser a sua prioridade. Ou você tem comprometimento com o sistema, com a causa, com a sua empresa, ou não vai funcionar. Se você tem comprometimento, aí as coisas começam a acontecer, porque o seu comprometimento inspira o comprometimento da sua equipe. E como nós vimos no primeiro módulo sobre duplicação, tudo que você faz está sendo espelhado pela sua equipe. Então, se você não se comprometer, pode ter certeza que a sua rede também vai duplicar essa mesma atitude. Ninguém vai se comprometer. Se você falta ao evento, as pessoas não vão no evento. Se você não ler livros, as pessoas não lêem livros. Se você não utiliza os produtos da sua empresa, as pessoas não vão utilizar. Se você não vende, as pessoas não vendem. A questão não é se você quer ou não fazer. O importante é você entender o jogo, entender o quadro completo, aonde você quer chegar, tudo que é necessário ser feito e se dispor a fazer. Em maior ou menor grau, com menor ou maior sacrifício, não importa. Você vai ter que fazer. Senão, não vai funcionar. E isso é a realidade da nossa profissão. Qualquer profissão vai ser assim. O destaque está reservado para aquelas pessoas que fazem a diferença, para aquelas pessoas que dão um pouco mais de si, para aquelas pessoas que vão além da média, acima da média. E é isso que você vai fazer. Quando você faz isso, também tem uma questão muito boa. As pessoas começam a reconhecer sua liderança. É impressionante quando você vence essa primeira dificuldade, ou pelo menos esses hábitos enfraquecedores que te colocam para baixo, que fazem você adiar as situações, adiar as ações mais importantes, não colocar foco naquilo que você precisa fazer. Tudo isso são hábitos enfraquecedores
que nós trazemos do nosso dia a dia. Só que o marketing multinível é a maior escola de liderança do mundo. É onde você vai aprender e vai exercitar cada um dos hábitos vencedores de uma pessoa de sucesso. E a partir do momento que você começa a desenvolver esses hábitos e a exercitar isso no seu dia a dia, é inacreditável o que acontece. Porque depois de um determinado tempo, você começa a fazer naturalmente aquelas coisas e você começa a ter um comportamento muito mais adequado em tudo que você faz na vida. E isso acaba afetando, inclusive, a sua vida pessoal, sua outra atividade profissional, qualquer coisa que você venha fazer. Então é maravilhoso. Basta que você tenha um pouco de força de vontade para vencer os primeiros meses, e por isso talvez um plano de 90 dias ou 2, você consegue desenvolver habilidades muito fortes. Se você conseguir, por exemplo, seguir esse curso até o final, colocando em prática os ensinamentos, seguir um plano de 90 dias e buscar sempre essa melhoria contínua, sempre fazer aquela reflexão, o que você pode melhorar, aquilo que não está legal, aquilo que você pode se desafiar, eu tenho certeza que você vai desenvolver hábitos melhores. E se você fizer isso, vai ser como acontece com um esportista, uma pessoa que vai fazer uma academia ou que vai fazer uma faculdade. O início é mais complicado. Depois de um determinado ponto, começa a ser prazeroso, começa a ser tranquilo, porque você já desenvolveu os hábitos. E isso vai fazer uma grande diferença na tua vida. Então comprometa-se. Comprometa-se com o seu projeto, comprometa-se com o seu sonho e comprometa-se a desenvolver os hábitos corretos para você se tornar um líder de sucesso. Porque a partir do momento em que você tiver isso, você vai muito longe. Entendendo que sem comprometimento, você apostará na sorte. E não é um bom caminho. O marketing multinível ele pode ser sim previsível. Os grandes líderes que eu conheço, eles sabem exatamente onde eles vão chegar. Eles sabem quando eles vão atingir um próximo PIN. Eles conseguem prever isso. Por quê? Porque eles têm planejamento, porque eles têm números, eles têm controle do que eles estão fazendo e do que a rede deles está fazendo. E isso nós ensinamos no programa Multinível Explosivo. Agora, é necessário começar a partir de você. Você tem que se comprometer. E comprometendo-se, eu tenho certeza que você chegará lá. Agora, antes só da gente encerrar a nossa aula de hoje, vou revisar aqueles tópicos que nós veríamos hoje. Primeiro, para que todos fixem aí nos seus cadernos, anotem para que não esqueçam. Sem comprometimento as pessoas desistem. Por isso essa chave é tão importante. A sua rede vai desistir. A retenção não existe se a pessoa não tiver comprometimento. E para aquelas pessoas que já cursaram a retenção, você começa a ligar as peças do quebra-cabeça. Você começa a entender que aquela primeira semana, aqueles primeiros 15 dias, onde você está envolvido no dia a dia com aquele teu downline, ensinando para ele o beabá, ligando para ele e colocando ele em contato com a linha ascendente, com o sistema, ajudando ele a pensar nos sonhos dele, a traçar um plano, a fazer a lista de nomes. Quando você faz tudo isso com o seu downline, o que você está fazendo com ele? Você está comprometendo o seu downline com o projeto. Você está ajudando ele a enxergar um motivo, você está ajudando ele a ter visão, a entender o mapa do negócio, está ajudando também eles a priorizar o que é necessário, porque você está passando a experiência para ele e você também está sendo responsável para que ele cuide dos recursos dele, porque você sabe que se ele ficar 1 mês, 2 meses sem nenhum resultado, sem dar um passo de progresso, ele provavelmente vai desistir. E aquele investimento que ele fez para entrar no negócio, para adquirir um produto, um kit, o que seja, ele vai perder. Principalmente, ele vai perder a confiança dele em você e nele mesmo. Então, é necessário que você, como patrocinador, faça com que o seu downline se comprometa. Ajude-o a comprometer-se. E vontade de fazer não significa disposição de fazer. Por isso, também é necessário, na retenção, tornar o seu downline apaixonado pelo negócio, pela equipe, pelo time, envolver ele na sua linha ascendente, no sistema, porque é isso que vai fazer com que ele tenha disposição de fazer. Porque naquele final de semana, que tá chuvoso, tá frio, e muitas vezes a esposa tá falando que esse negócio não vai funcionar, por que o seu downline vai acordar cedo e vai no evento? Porque ele acredita em você, porque ele se comprometeu, porque ele está disposto a pagar o preço, porque ele enxerga onde ele quer chegar. Isso é comprometimento, e você conseguir fazer isso com seus downlines ajuda demais nos seus resultados. Terceiro, comprometimento é seriedade e profissionalismo. Existe a hora de brincar, existe a hora de contar piada, mas a questão é, existe a hora certa de você fazer cada coisa. Existe a hora de você brincar, existe a hora de você contar uma piada, existe a hora de você se socializar com as pessoas, mas existe a hora de você colocar em prática, trabalhar, desenvolver. E isso tem a ver com comprometimento. Você tem que saber a hora certa de fazer as coisas. E você duplica comprometimento ou aposta na sorte. Se você não ensinar a sua rede a ser comprometida, você vai depender que apareça alguém comprometido na sua rede. É um dilema muito grande. As pessoas não sabem que o marketing multinível ele é ensinável. Ou muitas vezes elas não levam isso a sério. Tudo que nós aprendemos no curso As 10 Chaves do Marketing Multinível Explosivo, você pode aprender e pode duplicar na sua rede. Isso tudo é ensinável. Você pode inclusive divulgar para que seus downlines aprendam diretamente da fonte, para que eles entrem, que seria o melhor, porque isso é uma forma de duplicar o seu tempo. Ao invés de você ficar ensinando a um por um, eles vão aprender da mesma fonte que tem sido o curso para todo mundo. Mas isso é apenas um exemplo, é o que acontece com o sistema. Mas
Mas se você não ajudar os seus downlines a desenvolver essas habilidades, eles não vão conseguir se comprometer com o projeto. E aí você vai perder os seus downlines. Entendam a importância disso. O nosso curso ele é para profissionalizar aquela pessoa que quer ter sucesso no marketing multinível. E você quer que os seus downlines tenham sucesso. Sugestão, traga os seus downlines para cá e ajude-os a compreender essas lições, a colocar em prática essas lições, porque isso vai fazer com que eles tenham um resultado muito melhor e se comprometam. Isso vai aumentar a sua retenção, vai aumentar a qualidade da sua equipe. Para terminar, comprometa-se a fazer o que for necessário até o fim. Não é numa semana, não é um mês, não são 2 meses. Você vai construir esse negócio de maneira sólida nos próximos anos. Comprometa-se no mínimo por um prazo de 5 anos. E nesses 5 anos você vai sim abrir mão de boa parte do seu tempo livre, dedicando ao seu negócio, ao seu desenvolvimento pessoal. É o tempo que você vai dedicar para ler um livro, é o tempo que você vai dedicar para participar dos eventos, para conversar com seus uplines, para tirar dúvidas com eles, revisar as suas anotações, para fazer acompanhamento com seus downlines no campo, para fazer demonstrações, apresentações, acompanhamentos, vendas. Tudo isso você vai fazer nos próximos 5 anos, de maneira consistente. E isso vai levar de você uma dose de sacrifício. Agora, se você estiver comprometido com o seu projeto, eu tenho certeza que esse negócio pode te levar muito longe. Quem já teve a oportunidade de assistir a palestra Negócio Explosivo sabe que o mercado está pegando fogo. Nos próximos anos, o mercado brasileiro vai explodir e isso é apenas o começo. Se você se preparar, nos próximos 5, 10 anos, milhares, talvez milhões de brasileiros vão se envolver no marketing multinível e muitos deles poderão ser seus downlines. E isso sem contar na amplitude do Brasil para o mundo, porque hoje, com a internet, com as tecnologias, você pode desenvolver rede em qualquer lugar do mundo e muitas vezes o Brasil tem sido visto como o principal celeiro do marketing multinível, porque é um país que está acostumado com relacionamentos humanos e está vivendo um momento econômico muito bom em relação à economia mundial. Portanto, aproveite isso. Os próximos 5, 10 anos serão fantásticos, desde que você se prepare e que prepare a sua equipe. Muito obrigado, até a nossa próxima palestra. Grande abraço. É permitida a reprodução gratuita deste material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.